amigos queridos, irmãos de caminhada, que nosso Pai Criador, nosso Deus, nos abençoe, nos inspire e nos guarde, para que permaneçamos sempre em paz, para que tenhamos paz em nossos corações. Agradeço profundamente o convite que me foi oferecido pela Casa Espírita CAFA, Casa de Acolhimento Flores de Amor, na pessoa da dirigente Patrícia Quintela. Essa casa de amor, de paz, que tanto alimenta e fortalece a nossa fé e a nossa esperança. Meu nome é Ronaldo Luiz Conde Pereira e sou um trabalhador de CAFA. Gostaria de reverenciar os meus irmãos espíritas, católicos, reformistas de toda a diversidade. Gostaria de reverenciar ainda meus irmãos de religiões de matriz africana e todos os demais cristãos. E de observar que o cristianismo nos une, meus irmãos, intensa e profundamente, como irmãos que todos somos, não o contrário, não nos segrega, não nos separa, tampouco nos afasta uns dos outros. Se assim for, isso não é cristianismo. Ou é um cristianismo sem o Cristo, o que seria um paradoxo. Gostaria também de reverenciar aqueles irmãos aderentes a outras religiões ou a outras doutrinas ditas não cristãs. Independente de qual seja, religião significa religar ou unir bem a divindade. Vem do latim religare. Se assim o é, também somos irmãos. Bem-aventurado sejam absolutamente todos. Hoje iremos refletir o tema Maria Mãe Consoladora. Esse espírito angelical que tão próximo está de todos nós, como a mãe que ampara, como a mãe que redime, que simboliza o sentimento pleno e universal da maternidade. Observo que, se formos no Velho Testamento, no livro do Êxodo, o Decálogo, os 10 Mandamentos, capítulo 20, versículo 12, o quarto mandamento que diz: honra teu pai e tua mãe. Somos orientados a perceber a necessidade do respeito pelos nossos pais, por todos os pais e pelos pais de Jesus. Faremos a abertura da nossa reunião com um texto que vem da obra Mensagens Consoladoras, em seu volume 1, de Irmã Gorete e de Patrícia Quintela. O título do texto é Divina Flor do Bem e foi oferecido no dia 8 de fevereiro de 2025. Da manjedoura ao Calvário de Cristo Jesus, existe uma flor do bem. Seu aroma exalava o amor maternal, tão puro e perfeito, que sob a tutela do nosso governador celeste, a flor de Nazaré, nossa mãezinha Maria, de coração imaculado, tornou-se também mãe da humanidade. De seu espírito de luz vibram doces cânticos angelicais, irradiando as suas energias para os seus filhos necessitados, que ainda padecem nesta crosta terrestre. Ave Maria dos desesperados. Ave Maria dos famintos. Ave Maria dos suicidas. Ave Maria dos drogados. Ave Maria das mãezinhas que sofrem. Ave Maria dos esquecidos. Maria vive em constante contemplação do reino de Deus, anunciado por seu filho Jesus. Todavia, a mãe não cessa em trabalhar pelo bem de seus filhos, liderando grandes legiões que resgatam em seu nome milhares de corações sofredores. Seu consolo amoroso é sentido em todos os corações acolhidos em suas casas de amor. E Maria, envolvendo a todos com seu doce coração e olhar maternal, adverte: isso também passará. Agora sim,
iniciaremos a palestra. E citaremos aqui um pequeno trecho de um poema de João Gilberto Júnior, que nos diz: todo ventre é celeiro de luz, nele gesta o amor. Evidente que isso vale a todas as mães, mas muito especialmente a nossa mãezinha, Maria de Nazaré. Pela natureza e grandeza da missão materna, da missão consoladora de Maria, observo o desafio que será delimitar essa grandiosa missão em uma palestra. Temos poucas informações dela, no entanto, é uma referência angelical para toda a humanidade. Um símbolo, meus irmãos, da dignidade humana e da maternidade plena e universal. Aquela que gesta, aquela que ama. No Novo Testamento existem 7 falas, 7 frases, e uma passagem no Atos dos Apóstolos, em que ela não fala. E foram dirigidas 8 falas. Citações a ela foram 3. As frases sobre Maria estão colocadas em 4 situações: na anunciação de seu filho Jesus, na visita à sua prima Isabel, na apresentação de Jesus no templo e nas bodas de Caná. Em nenhuma outra passagem do Novo Testamento existem frases de Maria. Mas ela estava presente, estava sempre presente, em todas elas, respeitando os costumes de uma época, em uma sociedade patriarcal. Mas quem foi Maria? Maria foi uma mulher do tempo em que viveu, referência aos demais apóstolos, porque Maria também fazia parte do colégio apostólico de Jesus. E como referência, repetimos: bendita sois vós entre as mulheres, pois trata-se daquela que representa o ápice, o cume, as conquistas espirituais da experiência feminina. Permeia toda a história da vida de Jesus e reconhece todos os episódios desafiadores da existência do Mestre. Quem é Maria? Faremos uma pequena visão histórica. É um espírito que foi preparado para ser mãe, não apenas a progenitora, mas a mãe, acompanhando Jesus em toda a sua caminhada. Não é uma mulher, mas a mulher, a dócil, a carinhosa, a amorosa e a plena Maria. Falar de Maria representa falar do amor direcionado a toda a humanidade. Percebemos, em um determinado momento da história, o que foi designado o período de Augusto. Nele, os historiadores do Império Romano sempre observam, com espanto, os profundos contrastes da gloriosa época pacífica e de muito desenvolvimento cultural e intelectual. O período do imperador Caio Júlio César Otávio. Se recorrermos ao livro Boa Nova, em seu capítulo 1, observa-se, nesse período, um hiato de paz. Isso ocorreu devido à esfera espiritual do Cristo e de seus prepostos, ou auxiliares, se aproximarem da Terra, pouco tempo antes do nascimento do Mestre Jesus, por volta do ano 30 a 20 antes de Cristo. E o planejamento reencarnatório? Na doutrina consoladora do Espiritismo, aprendemos que o Espírito de Maria foi escolhido criteriosamente em sua programação, em seu planejamento reencarnatório. Todos nós, meus irmãos, planejamos a nossa vinda. Todos nós, invariavelmente. Todavia, Maria foi escolhida criteriosamente. Na verdade, toda a família foi designada nesse momento. Posteriormente, Maria foi chamada pelos prepostos
do Pai Criador, para avisá-la, ainda no plano espiritual, qual a missão teria na Terra. Reunia um desenvolvimento intelectual diferenciado, superior, mas também muito amor, muito acolhimento, propósitos, força para desempenhar a missão. Virtudes essas necessárias a gestar Jesus e que cumpriu plenamente, pois foi preparada sistematicamente para ser a sua mãe. Acompanhou-o da anunciação ao retorno do Cristo ao mundo espiritual. Todos, absolutamente todos os seus passos. Na infância, viveu na terra em favor da humanidade, como uma flor que perfumou todos os corações por onde passava, alimentando todos os espíritos com verdadeiro alimento espiritual. Com seus pais, Joaquim e Ana, que são um registro do proto-evangelho de Tiago. Desde essa época, realizava evangelho no lar, na casa de outras pessoas, ou aos nossos irmãos católicos, novenas, ou células familiares de nossos irmãos reformistas. Ficava intrigada ao refletir Isaías. Na época, só existia o Velho Testamento. Ficava curiosa em por que o Salvador iria sofrer. Aqui é importante uma observação, que Salvador significa libertador, ou aquele que nos oferece uma mensagem de amor e paz, e que através dessa mensagem somos capazes de nos libertar de nossas dificuldades e de nossas limitações. Maria seguiu as tradições, seguiu os costumes de uma época. Essas tradições lhe conferiu a condição de iniciada no templo, na adolescência ainda. Então, ela foi ao templo para ser uma iniciada. Vemos isso, o registro no Evangelho de Tiago, mas também vemos no livro Maria de Nazaré, pelo Espírito Miramês. Isso passou a lhe diferenciar das demais jovens. Não eram todas que tinham a oportunidade de frequentar o colégio das virgens do templo. Maria tinha um intelecto moral que sobrepunha a todas as demais. Teve um desenvolvimento intelectual consciente necessário para o cumprimento de sua missão e para a convivência com um ser como Jesus, que nasceria através dela. Com ela, ele aprenderia as coisas do dia a dia, mas com ele, ela aprenderia as coisas da vida eterna. Maria e seu esposo, José. Em tenra idade, não temos uma certificação dessa data, mas provavelmente Maria tinha algo em torno de 15 anos ou menos. Se casou com um homem notável e já mais velho. Também não temos precisão cronológica, mas provavelmente José tinha em torno de 60 anos. Esse homem, José, modelo de discrição, que não foi apenas o progenitor ou colaborador no processo da gametogênese de Jesus, mas o pai, que acompanhou, que protegeu e deu suporte à estrutura de pai a toda aquela família. Na Anunciação, lá está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 28 a 38. O anjo Gabriel vem e lhe diz: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. E ela responde: Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Esse momento foi um momento ímpar para toda a humanidade. Gabriel, meus irmãos, significa mensageiro de Deus. Gabriel é um espírito angelical e deu suporte ao nascimento e à vida de Jesus.
o mensageiro da equipe do mestre, e vem lembrá-la de sua missão na terra, missão do mais alto patamar, e que, guardadas as nossas características, guardadas as nossas necessidades e guardados os nossos merecimentos, que também sempre nos é oferecida, de diversas formas, pelo Pai. Ave Maria, salve Maria, és cheia de graça. O Senhor está convosco, bendita sois vós entre todas as mulheres. O anjo Gabriel não disse, oi Maria, ou olá Maria, bom dia Maria. Não, ele disse, Ave Maria, pois aquele anjo reconhece a grandeza e a importância de Maria. E quando ele diz, és cheia de graça, o que significa essa graça divina? Significa o amor profundo de Deus por todos nós, muito especialmente por Maria de Nazaré. A felicidade de um pai em ter-nos por seus filhos, intensamente queridos e amados. Aqui eu poderia citar aquelas que antecederam Maria no Velho Testamento. E o volume de equívocos por elas cometidos. Vou citar apenas seus nomes, não vou citar os seus equívocos. Eva, Diná, Ruth e Noemi. Tamar, Zara, filha de Tamar. Raabe. Essas fazem parte da genealogia de Jesus. Mas Maria não erra como elas. Apenas responde, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Lembrando que nós estamos fazendo uma análise histórica. Logo, são fatos que já são conhecidos da maioria. A gestação assume a postura do eu, Maria, que seja um instrumento da vontade de Deus. Postura essa das mais importantes, que cabe a todos os espíritos imortais desenvolver, na completa, na plena união, na plena integração com o Pai, com a obra que representa a sua santa, sábia, perfeita e amorosa vontade no infinito da criação. O fruto dessa união, o fruto dessa integração é Jesus em nós. Que essa vontade se cumpra por meu intermédio, contribuindo humildemente com a sua criação, sendo instrumento desta, que representa o exemplo máximo de resignação e de abnegação. A lição fundamental que Maria nos traz é a opção dela por cada vez menos o eu e cada vez mais alinhada ao reino de Deus. Quando adotamos essa postura, a postura de Maria, de humildade e de entrega à vontade divina para sermos iluminados, para sermos visitados pela palavra divina, o fruto dessa integração, dessa união, será o Cristo. No sentido simbólico, passamos a gestar ou a acolher o Cristo em nós. Maria nos convida à postura de entrega ou do faça-se em nós a vontade de nosso Pai Criador, de nosso Deus. Com a prima Isabel. Isabel, uma prima mais velha, na época, mais velha, uma mulher talvez de 26, de 30, de 36 anos. Isabel, quando Maria chega até sua casa, a diz, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto de teu ventre. Isso está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 42. O espírito que alcança este momento e se coloca aberto à vontade divina, alcançou, meus irmãos, e superou os maiores entraves ao seu progresso,
e o egoísmo e o orgulho. Maria bem o sabia da gravidez de sua prima Isabel. Sabia que ela era uma mulher velha, precisaria de ajuda. E lá estava Maria para ajudar. Nessa entrega que ela se faz, nessa entrega plena à vontade e aos desígnios de Deus, que todos nós devemos realizar para não parecer que temos passividade em nossos corações. Devemos sim, como Maria, fazer tudo, absolutamente tudo, meus irmãos, o que estiver ao nosso alcance. E como ela, estudar, amar, perdoar, renunciar. A salvação ou a libertação e o progresso ocorre dentro de um processo de interação entre o Criador e a criatura. Cada um de nós, cumprindo a nossa parte. Aqui está um pequeno mapa da visita de Maria, a prima Isabel, que caminhou de Nazaré, na Galiléia, até em Carém, na cidade, que é uma cidade da Judéia, onde Isabel vivia, aproximadamente 150 quilômetros, ou 31 horas de caminhada. Evidentemente que não é uma caminhada fácil, porque é uma região árida, e na época as estradas, quando existiam, não eram urbanizadas como são hoje as nossas. Portanto, uma caminhada muito difícil. Para uma mulher, a observação é, para uma mulher gestante. Jesus nasceu. O cenário em que Jesus nasceu, todos já sabemos, uma manjedoura, e vem um anjo e diz: Eis que vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor. Registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 10. Essa foi a anunciação do anjo aos pastores. Quero fazer uma observação aqui. Nascer, meus irmãos, é um verbo intransitivo. Não necessita de complemento. É como dizer, Ronaldo nasceu. Não necessita de nenhum outro complemento. Diferente do verbo gostar, que é um verbo transitivo. Quando eu digo, Ronaldo gosta, eu preciso dizer se ele gosta de alguém ou de alguma coisa. Mas aqui o anjo nos diz: nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor. Jesus, meus irmãos, nasceu para a humanidade, não para sua mãe amada. E isso, aos ouvidos de uma mãe, deve frustrar. Esse foi o maior exemplo de Maria, a necessidade que ela tinha de renunciar. Porque quem ama, meus irmãos, não é necessitar renunciar. E Maria necessitava renunciar amando. Isso lhe custou um profundo trabalho íntimo de resignação e de renúncia, no refinamento de seu amor, aqui compreendido como o laço flexível que renuncia e liberta, e não uma algema, e que segue amando a todos nós, invariavelmente. A apresentação no templo com Simeão. Simeão, Jesus estava com 8 dias, pelas leis, pela lei mosaica, era necessário apresentá-lo ao templo. Simeão era um dos que recepcionavam no templo. E lá ele recebe Jesus e diz: Meus olhos agora podem cerrar, e eu posso descansar. Os meus olhos já fitaram aquele que é o nosso Salvador, ou o nosso libertador, como já observamos anteriormente. Isso está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 29. Quanto a ti, Maria, antes, quando Simeão falou essa frase, que ele já havia fitado
o Salvador, muito provavelmente Maria deve ter ficado radiante de felicidade. Mas Simeão completa: quanto a ti, Maria, uma espada te traspassará a alma. Isso está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 35. Simeão, então, adverte as dificuldades extremas e o desafio imenso que Maria necessitaria superar. Espadas que todo pai e toda mãe bem o conhecem. Que todo pai e toda mãe sentirão em maior ou menor grau. No caso, e principalmente, considerando a angelitude do coração de Maria e a perfeição de seu filho Jesus. E que o Mestre não veio resgatar ou expiar absolutamente nada. Veio apenas nos salvar ou nos trazer uma mensagem libertadora. Através de sua mensagem, através de seu exemplo, através de seu amor incondicional por nós. Entretanto, Maria lembrava: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Por mais que as palavras de Simeão tivessem sido duras, ela houvera se entregado plenamente, de forma pura, amorosa e resignada aos desígnios de nosso Pai Criador, de nosso Deus. A mãe. E aí eu recorro ao livro Boa Nova, em seu capítulo 2, de apesar de Maria já ser um espírito que conquistara a angelitude, Maria tinha ainda as suas angústias de mãe, as suas inquietações, as suas preocupações de deixar ir, de deixar voar seu filho. Que toda mãe, todo pai tem em relação a seu filho Jesus. Observo que, para as mães, os filhos são seus. Criam os filhos para o mundo, desde que não ultrapassem, desde que esse mundo não ultrapasse os limites de seu lar. Jesus com os doutores. Aqui faço uma referência ao Bar Mitzvah. Bar Mitzvah, meus irmãos, significa a maioridade dos meninos. No caso, a maioridade dos homens é com 13 anos. Das mulheres é com 12 anos. Mas Jesus tinha 12 anos ainda, não tinha os 13. E para realizar o Bar Mitzvah, o pai precisa reservar o templo para fazer a apresentação do filho àquela sociedade. Durante essa passagem, que ainda não é o Bar Mitzvah, advirto, porque Jesus tinha 12 anos, Jesus se perde de Maria e de José. Maria e José retornam para procurar seu filho Jesus. E temos aí o primeiro encontro de Maria com a missão de Jesus. Porque Jesus estava ali com os doutores da lei, interpretando a lei de Moisés conforme a vontade do Pai, oferecendo, sim, uma nova interpretação, então, aos doutores da lei. E Maria diz: estávamos aflitos por você não estar conosco. E Jesus responde: por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu Pai? Está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 49. Tenho que cuidar, mulher, das coisas de meu Pai. Aqui percebe-se, sim, que Maria ainda não tinha um conhecimento pleno da missão do Mestre Jesus. Prosseguindo no dia a dia, como falamos há pouco, as aflições, as expectativas, os planos futuros de uma mãe. Maria tenta, naquela reunião com os doutores da lei, que vimos agora há pouco,
Os doutores falam para o casal, Maria e José, tragam o seu filho no próximo ano para que ele estude no colégio do Sinédrio, pois se trata de uma criança excepcionalmente inteligente, sábia mesmo. Maria, sabendo disso, da advertência do doutor e da lei, retorna até eles para confirmar a vaga no colégio do templo, para aprofundar os estudos de Jesus. Quando retorna à sua casa, Jesus a está esperando na entrada da casinha e diz: Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai? E ela o responde: Filho, eu estou pensando apenas no seu futuro. Evidentemente que Jesus sabia mais que Maria, todavia, ele não necessita do seu conhecimento. Ele necessita, sim, do seu apoio de mãe, do seu amparo materno e tantas vezes do seu colo. Quantas vezes Maria carregou o peso para aquela criança? Quantas vezes Maria, ao vê-la machucada, passou aquela aguinha, deu um beijo e diz: sarou, meu filho. Ela tinha muito que aprender com ele, sem a menor sombra de dúvida. Mas ela era a mãe que o apoiaria, que o ampararia, como Mãe Santíssima. Na bodas de Caná. Lembrando, Maria e Jesus foram às bodas de uma família amiga. Chegando lá, Maria observa: acabou o vinho. Ela sabia que Jesus entenderia o que ela estava se referenciando. E Jesus entendeu muito bem e responde para ela: mulher, que significa Senhora minha mãe, minha hora ainda não chegou. Maria se refere aos serventes que estavam ali próximo e diz: fazei tudo o que ele vos disser. Isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 4 a 5. Ali Maria estava exercendo a sua autoridade de mãe amorosa, mas de mãe austera, que na hora que precisava estabelecia as regras. E Jesus, o Filho, que na hora que precisava obedecia sua mãe. Aí entendemos, no Velho Testamento, no Êxodo, no Decálogo, os 10 mandamentos, capítulo 20, versículo 12, o quarto mandamento que nos diz: honra teu pai e tua mãe. Jesus honrou. Isso não significa obedecer no sentido manda e eu obedeço. Isso significa, sim, honrar um pedido da nossa mãe, no caso da mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Na crucificação, Maria acompanha todo o apostolado até o suplício de Jesus. Mesmo que de longe, com todas as mulheres, como todas as mulheres de uma dessa época. Quando lhe chega a notícia de que Jesus fora condenado à morte, começa a interrogar-se. Por que estão fazendo isso? Isso está registrado no livro Lázaro Redivivo. Por que estão fazendo isso? O que Jesus teria feito para receber uma pena tão dura? E aí ela lembra Simeão: uma espada te traspassará a tua alma. Entende os desígnios, a vontade do Pai e passa a entender plenamente a sua missão. Naquela dor, mas não sofrimento, ela se fortalece e acompanha Jesus no Gólgota até a crucificação. Lembra ainda ela própria: eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E aqui uma reflexão tão profunda.
E muitas vezes, quando vemos essa frase de Maria, pensamos na felicidade que ela teve em gestar Jesus. É verdade. Mas não pensamos. A submissão, a resignação dela ao ver o seu filho ser crucificado. Jesus já na cruz, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Esse discípulo é o discípulo João. Está registrado em seu evangelho, no capítulo 19, versículo 26 a 27. Estavam ali presentes, sim, João, Maria de Nazaré, sua irmã, Maria, mulher de Clopas, e Maria de Magdala. É como se Jesus dissesse a Maria, para que ela ampliasse a sua maternidade para toda a humanidade, e não apenas esse ou aquele, dessa ou daquela religião, mas todos, acolhendo a todos como filhos de sua alma. Em seguida, Maria passou a viver com os familiares de José, na Bataneia. E depois, em Éfeso, capital da província romana da Ásia. Quando ela foi a Éfeso foi a convite de João, que veio, sim, depois de conseguir se estabelecer em Éfeso, veio chamar Maria para acompanhá-lo, tal qual houvera sido o pedido do mestre. Enquanto João cumpria as suas responsabilidades com a igreja de Éfeso, lembrando que a palavra igreja, na época, significava assembleia, comunidade. Então, enquanto João cumpria sua responsabilidade com a igreja de Éfeso, muitos novos cristãos queriam buscar a mãe de Jesus, especialmente em momentos de aflição e de angústia. São irmãos sofredores, infelizes, doentes e leprosos, que passam a chamá-la de Mãe Santíssima. Foi nessa época, meus irmãos, que Maria recebeu essa designação de Mãe Santíssima. Maria os atendia a todos com seu amor maternal, inaugurando o que hoje chamamos de diálogo fraterno ou atendimento fraterno. Essa passara a ser a proposta desse espírito angelical, doravante. Acolher os corações que tanto choravam e que tanto sofriam. Ali, Maria começa a utilizar sua famosa frase consoladora. Falava isso a todos. Dava os exemplos de Jesus a todos aqueles que choravam e que sofriam. E no final dizia: isso também vai passar. Tudo passava, menos a saudade de seu filho amado Jesus. Maria não esquecia o Mestre amado e estava sempre com ele em seu coração. Um certo dia, como nos diz o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, no último capítulo, no capítulo 30. Maria estava na porta da sua casinha e viu um viajor se aproximar dela. Já tinha bastante idade, provavelmente em torno de 70 a 80 anos. Essa informação necessita de aprofundamento. Ali se aproximava dela aquele viajor. E ao invés dela consolá-lo, ao invés dela dirigir-lhe a mensagem de Jesus, ele assim o fazia. Falando do reino de Deus de uma forma tão profunda, mas ao mesmo tempo tão doce.
E a mãe foi se envolvendo por aquele homem que ela não reconhecia. Até que em determinado momento, ele diz: minha mãe, vem aos meus braços. Já combatestes o bom combate. Ela, irradiante de felicidade, responde: meu filho, as úlceras que te fizeram, como mãe, observou as cicatrizes que haviam sido feitas pelos pregos da cruz. Jesus responde: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas, no meu reino, a rainha dos anjos. Observe, meus irmãos, essa frase. Pois meu Pai quer que sejas, no meu reino, a rainha dos anjos. Rainha Maria, assim inicia o seu processo de desencarne. Antes, porém, ainda nesse processo, ela, espiritualmente, pede para visitar toda aquela região, Nazaré, Cafarnaum, Lago de Genezaré, Mar da Galileia. E assim os espíritos prepostos de Jesus, que ali estavam para amparar o seu desencarne, levaram sua alma para visitar toda esta região. Em seguida, ela pede para ir até Roma, para ver os cristãos que ali estavam sendo perseguidos, sendo mortos. Ao ver um grande grupo que estava determinado a entrar na arena com os animais, vai até uma das moças e sussurra em seu ouvido: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. E ali, meus irmãos, surgia a Legião dos Servos de Maria e, posteriormente, o Hospital Maria de Nazaré. Gostaria de fazer uma observação. Todos temos dores, meus irmãos. Quando não compreendemos essas dores, quando nos revoltamos, nos rebelamos, quando as negamos, transformamos as dores em sofrimentos. Quando as compreendemos como desígnio do Pai para o nosso aprendizado, como dores em que devemos aprender através dela, não como castigo, mas como um aprendizado. Elas não se transformam em sofrimento. E assim nós nos elevamos. Elevamos os nossos espíritos em um outro patamar, em um patamar mais e melhor do Cristo. Maria hoje, a nossa mãe consoladora, e aqui está um desafio, em delimitar a grandeza de Maria. Hoje, meus irmãos, Maria colabora na governança do nosso orbe e na condução da humanidade, prosseguindo os trabalhos que realizava enquanto encarnada. Permanece intimamente ligada a Jesus, pois possui vínculos de amor com o nosso Mestre. É um espírito muito engrandecido. Faz parte de um grupo de espíritos que acompanha Jesus desde os primórdios da criação de nosso orbe. E aqui eu vou me valer de uma mensagem que nos foi deixada por Maria de Nazaré. Da obra Mensagens Consoladoras, em seu volume 1. O título do texto é Amor e Devoção Maternal, seu capítulo 1. E ela nos diz: queridos filhos,
Deus me permitiu conduzi-los até o dia do encontro com o meu filho. E assim o farei, com amor e devoção maternal. Se quiserdes vós alcançar a paz no mundo, alimenta o teu espírito com o bálsamo excelso deixado a vós pelo Espírito de verdade, e só assim tereis a paz que tanto almejas. Estareis sempre em vossos corações como a mãe que ampara, como a mãe que redime. Essa é a nossa mãe acolhedora. Essa imagem que vocês estão vendo é a representação espiritual da casa Cafa, casa de acolhimento, flores de amor. Prosseguindo, no livro de Ivone do Amaral Pereira, no livro Memórias de um Suicida, o espírito Camilo Cândido Botelho nos narra como funciona o Hospital Maria de Nazaré, que possui centenas de postos de atendimento, de postos avançados, de casas de acolhimento, de colônias espirituais, e trabalha com uma grande rede, em que os espíritos são resgatados, acolhidos, orientados e são transferidos a outros níveis dessa rede, com mais recursos para o seu atendimento, até chegarem ao grande hospital Maria de Nazaré, em que ela continua acolhendo a todos os irmãos que sofrem e que choram, muito especialmente aos irmãos suicidas, homicidas e diversos outros que cometem desavenças espirituais de não aderência às leis do Pai. Recorro ainda ao Padre Zezinho para nós percebermos a grandeza dessa mãe, a pureza dessa mãe, que chama Jesus de filho. Todos nós o chamamos de mestre, de Senhor. Ela o chama de filho. Ela o amamentou. Ela ensinou ele a andar, a caminhar. Como nos diz Padre Zezinho. Maria de Nazaré, Maria me cativou. Fez mais forte a minha fé. E por filho me adotou. Às vezes, eu paro e fico a pensar. E sem perceber, me vejo a rezar. E meu coração se põe a cantar para a Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu para a mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria, que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria, que eu quero bem. Maria do puro amor, igual a você, ninguém. Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou. Um sonho de mãe Maria plantou para o mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar. Maria que fez Jesus caminhar. Maria que só viveu para seu Deus. Maria, do povo meu. Prosseguindo, iremos recorrer agora a um cântico. O anterior também era um cântico, mas, por respeito a vocês, evidentemente que eu não cantei. Também assim o farei nesse outro, cujo título é Flor Perfeita, que nos foi oferecida por Irmã Gorete, em Cafa. E está no livro também, Mensagens Consoladoras, em seu volume 1. E aqui nós vemos a nossa mãezinha querida. Mãezinha querida, és linda flor, sublime és tu, exalas amor. A ti meu canto,
quero ofertar. Quero tocar o teu manto e nele me aconchegar. Mãe dos aflitos, dos sofredores. Mãe que resgata e dissipa as dores. A ti meu canto. Quero ofertar. Quero tocar o teu manto e nele me aconchegar. Nesta doce casa, nos chama a laborar em prol de teus filhos que vens consolar. A ti meu canto quero ofertar. Ó Mãe de Jesus, me ensina a amar. É desta mãe que falamos, meus irmãos. Dessa mãe que resgata, que redime, que dissipa as dores e a todos ensina a amar. Vou recorrer a um terceiro texto. Esse terceiro texto vem da obra Momentos de Ouro. É de Maria Dolores, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O título do texto é um poema, não é um cântico. Retrato de mãe. Aqui Jesus pede para Maria resgatar Judas. E assim a mãezinha o faz. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem. O céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impuxa sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixa-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora, nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor, em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Traz em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desesperado. Judas interrompeu-a e bradou, rude e pasmo: mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver, ao pé da pobre mãe que forjara o ser. Ela me viu chorando, escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros. Chamou-me monstro, por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha.
Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás, pouco a pouco, o ânimo violento. Terás o coração nas águas de bendito esquecimento, numa existência de esperança. Levar-te-ei comigo, a remansoso abrigo. Dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse, como quem esquecesse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, pergunta: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou a mãe de Jesus. É desta mãe que nos referenciamos. É desta mãe amorosa que resgata, que acolhe em seu seio materno, em seu seio amoroso, absolutamente todos os seus filhos. Por fim, faremos a leitura de um poema. E no primeiro slide constava um pequeno trecho. Esse poema se chama Todo Ventre é Celeiro de Luz, de João Gualberto Júnior. Todo ventre é celeiro de luz. Todo ventre é celeiro de luz. Todo ventre é celeiro de luz. A luz que dou, a luz eu entrego. Ao rio da vida, que a leve a terras estreitas e seus desertos. A luz que dou, a luz eu ofereço. As correntes urgenciais do mundo, a cesta, o coxo dos bichos, o berço vazio. O que é de meu celeiro, eu divido. Vai, filho meu, dá às pessoas o de comer. Alimenta os perdidos com tuas tábuas de pedra, a raiz da justiça. Sacia os sedentos com a doçura de tuas palavras vivas, tua seiva de amor. Nutre os sofredores com tua pena consoladora, galhos lançados à verdade do infinito. Vai, filho meu, a retidão de meu ventre é que te sustenta pelas trilhas tortas de nossa miséria. Mas aqui fica o filho, à margem do rio, aos pés da cruz, ao vazio da viuvez insepulta. Renuncio por ti com paixão a essa gente, abnego por tua missão de ser luz e revelar por que a luz é para brilhar nos vales, nos abismos da desesperança, do abandono. Minha entrega vai na sola de tuas alparcas, de teus sapatos. Meu hálito amoroso sopra em tuas palavras. É ele que varre essas cinzas teimosas. Voa, voa, cinzaiada de dor, tristeza e egoísmo, voa. Deixa brilhar a luz dos homens, na chama inapagável, na consciência do Espírito Eterno, na lâmpada religada aos fios do sol. Deus, sou Maria, de boa vontade, perene prene sou. Meu ventre é celeiro de luz. Nele gesto amor. Filho meu, minha criança, minha fonte de calor, eu te abençoo. Ilumina por mim, resplandeça por nós.
Este mundo novo é teu, nele cabe todo o teu fulgor. Ou melhor, que brilhe a tua luz, a luz do mundo novo. Eu agradeço a todos aqueles que aqui chegaram ao final desta palestra, fazendo uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. Maria de Nazaré possui essa autoridade, pois se apoiava no exemplo do bem. E digo-lhes, todos nós, meus irmãos, somos livres para perdoar, somos livres para ajudar, somos livres para sermos bons. Bem-aventurados sejam todos nesse instante, com a presença de Maria de Nazaré em todos os corações. Conosco seja sempre o amor e a ternura da Mãe Santíssima. Muito obrigado a todos.